Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Momento Blessed com Drica Silva. E hoje vamos mais uma vez apresentar o nosso testemunho de Fernando de Noronha, a terceira parte, e desta vez contado pelo meu esposo Josemi Silva. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like, compartilhe, se inscreva, comente, porque aí o YouTube entende que você está gostando do nosso conteúdo e que o nosso conteúdo é relevante para você. Então, continue se inscrevendo, continue compartilhando, comente o que você está achando dos nossos vídeos, das nossas postagens, e isso vai ser muito gratificante para nós ver que cada um de vocês estão fazendo parte conosco desta história do Momento Blessed com Drica Silva. Muito obrigada, um beijo no coração e God bless you. Segue o testemunho. Olá pessoal, que bom estar mais uma vez aqui no canal Momento Blessed com Drica Silva. E mais uma vez nós vamos fazer uma participação especial. E coube a minha responsabilidade de falar da parte do vídeo final de Fernando de Noronha. Fernando de Noronha, ele foi idealizado num momento muito difícil, muito complicado da nossa vida. A Drica fazendo hemodiálise, podendo morrer a qualquer momento, e a gente no momento de um problema financeiro, e a gente teve ousadia e teve fé para acreditar que nós íamos atravessar aquele momento, que nós íamos passar e que Deus nos garantiria isso. E a fé, como está lá em Hebreus 11, livro de Hebreus, na Bíblia, Hebreus capítulo 11, 1, diz que é a certeza das coisas que se espera e firme convicção de fatos que não se veem. Você imagina que naquele momento em que ela, no primeiro vídeo, falou que ela estava passando mal, com falta de ar, era mais ou menos 12:00, 1h, numa avenida importante de São Paulo, Avenida Ibirapuera, em quem teve de parar porque ela não conseguia andar. Perceba que ali tínhamos tudo para dizer, acabou, né? Não vai dar. Mas aí, naquele momento, a gente cravou um sonho, plantou o sonho. E o sonho era quando aquele avião passou, vamos sair dessa situação e vamos fazer uma linda viagem. E a gente tinha conversado já sobre Fernando de Noronha e eu aproveitei e disse, Drica, tá vendo aquele avião? Que era o da Varig passando. Esse avião, nós vamos para Fernando de Noronha. Nós vamos sair dessa situação. Então, ali começa um sonho. Plantamos no meio de dificuldade, não tínhamos dinheiro para fazer aquilo, não tem hospital em Fernando de Noronha, não tem hemodiálise em Fernando de Noronha, mas nós tínhamos a fé que é Deus é quem é o autor da vida e Deus faz o impossível acontecer. Ele é o Deus do impossível. Então imagina que agora nós estamos falando de Noronha. Aquilo que parecia impossível, difícil, complicado, uma loucura, agora se transformou em realidade. E ali nós estamos nos nossos primeiros 3 dias em Fernando de Noronha. Cada um dia daquele dava para a gente colocar num quadro e dizer na sala, isso quem fez foi o Senhor, glória a Deus. Assim como era difícil sonhar lá naquela dificuldade extrema, agora como era fácil e gostoso usufruir daquele momento. E a gente estava usufruindo com toda a força. Passamos aqueles 3 dias na pousada do Marcílio, ali pelo meado, ali, acho que abril de 2009. A Drica transplantou em setembro de 2008. E março, abril, a gente estava em Fernando de Noronha. E a gente estava tudo indo, tudo bem, tudo gostoso, tudo
maravilhoso. Os 3 primeiros dias, ótimo. Praias, Praia do Sancho, Cacimba do Padre, outras praias. Nossa, tava a glória. Aí mudamos de hotel. Viemos para um hotel, se aquele era R$250 a diária, esse que nós vamos agora passar os 2 últimos dias de 5, esse era 450. Era um dos bons hotéis naquela época de lá. E aí, chegamos lá de tarde, beleza, tudo bem. Aí veio o café da manhã, a primeira dormida, primeira noite, tinha piscina, tinha tudo. Primeira noite, a gente descobriu que a cama que nos entregaram, o quarto, ela já tinha passado há muito tempo de ser trocada. Eu deitava de um lado, afundava, a Drica deitava do outro, afundava, e ficava um calombo entre eu e a Drica. Nossa, quando foi de manhã, parecíamos que tínhamos apanhado. Aí, ok, saímos, fomos pro café da manhã. Aí tinha uma tal de tapioca feita na hora, nós pedimos a tapioca, eu pedi uma, só que eu pedi com queijo, a Drica pediu sem queijo. Foi a única coisa diferente que nós comemos. Eu vou passar mal com essa tapioca. Então, às 7 horas da manhã, quando foi assim, 1 da tarde, 2 horas da tarde, eu comecei a passar mal. E água de coco, e aquela situação de estômago ruim. Puxa vida. Aí chamei o receptivo, estava na praia, saímos da praia, pegamos um bug, viemos e fomos pro receptivo. Liguei pro receptivo, já do hotel. Aí eles vieram, levaram pro hospitalzinho, que é um ambulatório, não tinha nada. Aí eu fiquei assim com a Drica já tinha me dado uma dipirona, tinha me dado alguma coisa, e lá não tinha nada. Tinha uma enfermeira, uma pessoa que olhava lá e disse, você já fez o que tinha que fazer. Tinha tomado um Florativo, alguma coisa, nada. Voltamos pro hotel, aí pedi um chá, não tinha nada. Nossa. Aí veio a noite. A gente ia passar o último dia agora, do 4º dia pro 5º. E a Drica começa a aprontar as malas, arrumar, porque no outro dia, 3 horas, nós vamos embora, mas nós ainda vamos aproveitar alguma praia ali. Belas praias. E aí nós estamos ali. A Drica, eu de joelho orando e fazendo uma oração mesmo zangada. Abrindo meu coração para Deus. Eu estava zangado com aquilo. Eu lutei tanto, sonhei tanto com aquilo, estava sofrendo também, e acontece aquele problema ali, para me tirar a alegria, a paz, o gosto. Aí chegou um momento que eu disse, Senhor, inveja ter poder de causar um mal para mim. Não, Senhor, não aceito isso. E fiquei ali orando mesmo. A oração, quase aquela oração terrível, né? De você estar beirando a murmuração. E de repente, acontece algo. Foi como se eu saísse do corpo. Isso aconteceu na minha vida essa vez. De eu estar orando e acontecer isso. E eu saí e fui para o alto do aeroporto de Fernando de Noronha. Eu não tinha medo da altura. É como se eu tivesse em espírito ali. O corpo tivesse ficado ali no quarto com a Drica e o meu espírito saísse. E eu vi a extensão da pista, era quase de noitinha, assim, e eu vi a extensão da pista. Era de noite, e eu vi a extensão da pista. E eu ficava do lado desse monumento geológico, que é o dedo de Deus, que eles chamam lá, que você vê de qualquer lugar da ilha, você vê esse dedo de Deus lá. Essa rocha em forma de um dedo, de um polegar. E eu estava assim, quase no mesmo nível aí. E aí lá veio o avião para aterrissar. E ele aterrissa e vai para um setor afastado da pista.
Aí eu disse, porque ele não foi pro aeroporto, né? Para onde faz o check-in, o pessoal entra. Foi mais afastado. E de repente veio a impressão, o avião vai descer com problema. Nossa, aquilo eu fiquei... E aí quando eu me vi, eu já estava no quarto. E aí olhando para a Drica, disse, Drica. A Drica não percebeu nada. Disse, Drica, tu acredita que aconteceu uma coisa agora? É como se eu fosse lá no aeroporto, e fiquei no alto e tive uma visão, como se eu saísse do corpo em espírito. Eu disse, mas o que aconteceu assim? O que tu viu? Eu vi o avião vindo, indo aterrissando e indo para um setor lá como se fosse de manutenção. Não é onde a gente parou para descer, para fazer o desembarque. Esse avião vai descer com problema amanhã. A gente não vai viajar amanhã. Aí ela, não, mas tem que viajar amanhã. Eu disse, mas por que tem que viajar amanhã? Porque eu trouxe os medicamentos imunossupressores certinho. Nesse dia, a gente vai acertar uma coisa. Nunca mais vai se viajar para uma viagem que não leve o dobro de medicamento por dias. Se é 10, leva para 20. Né? A gente acertou isso. Eu disse, não, então tu vai fazer o seguinte. Tu não toma de amanhã de manhã. Tu só toma da noite. Esse de amanhã de manhã, tu deixa para tomar no outro dia, por volta de 10 horas, porque de noite nós vamos estar em Guarulhos, aí tu toma normalmente o medicamento, que lá todos os medicamentos estão lá, o restante. Então ficou acertado que ela ia fazer assim. E dormimos, mais uma noite que não foi nada fácil ali, com aquela cama naquela situação. E veio outro dia, nós saímos para a praia de manhã, e aí depois nós, de estar assim, por volta assim de 1 hora para 2 horas, a gente, depois de meio-dia, decidimos que a gente ia lá tirar umas fotos no Projeto Tamar. Quando está indo no Projeto Tamar, a gente passa na frente da pousada do Marcílio. E aí eu vejo o dono bem na frente, a gente aproxima lá, passa pela calçada e chega lá, conversa com ele, perguntou como é que tinha sido, te contou da experiência. E aí disse para ele, olha, o que acontece quando o avião desce com problema aí? Aí ele disse, para mim é muito bom, porque toda a tripulação vem para cá. Só que para a cidade é um problema, porque não vai ter lugar para todo mundo. Uma parte tem que ficar no aeroporto esperando. Aí ele pegou e disse, mas por quê? Pois é, eu estava orando e Deus me falou que esse avião aí, que vai aterrissar aí daqui a pouco, ele vai aterrissar com problema. E que ele não vai sair daí hoje. Aí ele apontou as malas para mim, ó, tá vendo aquelas malas? Vou já levar todo mundo para lá. Pois é, mas aí tu vai ver, tu vai trazer de volta, ver quem vai ficar lá. Aí ele me olhou assim, então tá bom. Aí eu peguei, fui pro Projeto Tamar, batemos fotos que vocês estão vendo aí, essas tartarugas, essas coisas aí que tem lá. Aí nós pegamos e voltamos, chamamos o receptivo na onda veio e levou a gente pro aeroporto, né? Chegamos no aeroporto, o avião chegou e foi lá para aquele cantinho que eu tinha visto. Só que liberaram o embarque. Nós fomos, entramos no avião. Eu, minha esposa e todo mundo. O avião estava lotado. E eu achei aquilo esquisito. Pô, mas o senhor disse que esse avião não ia sair daqui. Será que eu estou ficando doido? Será que eu estou imaginando coisa? Nossa, eu não estou mais discernindo nada espiritualmente. Aí eu fiquei ali pensativo, calado, a Drica calada na janela do avião. Aí passa 10 minutos não fecha a porta, 20 minutos não fecha a porta, vai dando meia hora ali, o piloto fala. Pessoal, nós descemos aí no aeroporto e tivemos um problema no freio, mais ou menos assim. E tentamos até agora fazer uma manutenção, mas não vai ser possível, a peça está danificada.
e vai ter que vir uma peça de São Paulo. Então, vocês podem embarcar lá no aeroporto, vão fazer as tratativas para organizar tudo lá. Aí tá bom, descemos. E aí eu já desci e disse, poxa vida, que coisa! Deus falou mesmo. Nossa, agora a gente não sabe a extensão do livramento que estava sendo aquilo ali, porque Deus me mostrou só para mim. A gente chega no aeroporto, conversando lá com o pessoal, tinha um casal de evangélico que foi passar a lua de mel lá. Uns dois casal jovenzinho. A gente conversando, encontrou ele, começamos a trocar ideia, e ele chegou assim, disse, te contar uma coisa pra você não acredita. Não, pode contar aí, que já aconteceu tanta coisa aqui. Aí ele disse assim, eu estava lá na praça da cidade com minha esposa e de repente vinha caminhando e vi um gari andando em sentido contrário. Ele chegou perto da gente, bateu no meu ombro e disse, olha, Deus está dando um grande livramento para vocês. Nossa, aí contei também essa história para ele. Então, Deus guardou a gente naquele dia. Então, eu fiquei muito assim, aquilo ficou muito feliz. A gente vai sair de madrugada, 3 horas, vai vir outro avião. Esse avião já é a Gol, que comprou a Varig, né? A gente vai passar mais um dia em Fernando de Noronha. Aliás, vamos passar mais um dia em Recife, Vamos passar um dia em Recife. E vamos ter hotel e tudo por conta. Então a gente vai chegar em torno de 2 horas para 3 horas da manhã, a gente chega em Recife. Quando chega em Recife, chegamos no hotel, aí a gente não tinha jantado ainda, nada, e podia pedir alguma coisa, né? Pela Varig, pela Gol. Aí a minha esposa disse, vai comer, vou comer isso aqui, vou pedir um sanduíche de picanha. E disse que era o top de lá. Quando chegou esse pão, esse sanduíche, misericórdia. O pão era mais duro do que qualquer coisa. Só comia carne do sanduíche. E no outro dia de manhã, né, a gente tá tomando café, aí a gerente está conversando, né, perguntando ao pessoal o que tá achando. Chega pra mim, você tá gostando do café, do hotel? Não, esse café tá muito bom. Agora, eu queria saber quem fez um sanduíche ontem ali. Eu pedi um sanduíche, levar lá no apartamento. Qual sanduíche? Fulano, nosso melhor sanduíche. Pois é. A carne até que tava boa, mas o pão parece que foi o pão que o diabo amassou. Aí ele olhou. Não dá duro demais, não, senhor. Esse é o melhor sanduíche. Não. Então o padeiro ficou com raiva de acordar ele aí. O cara que fez o pão. Aí ela pegou, tá lá em cima, tá. Aí depois ela chegou, né? Deu uns 10, 15 minutos, ela chegou lá, olha, não sabemos o que aconteceu, mas vamos averiguar, mas realmente não era aquele pão. Aí ela tem uma foto aí que a gente tá tomando um suco de laranja, aquele suco de laranja que ela mandou tava bom. Então o que eu quero falar para vocês? Deus pode te mostrar o teu futuro. E é muito bom quando isso acontece, porque ele te dá um livramento. Você pode mudar o teu caminho, né? Você está indo por um caminho de morte, Deus te mostra o futuro e dá oportunidade para tu sair desse caminho. E eu tive muitas oportunidades na minha vida. E uma delas foi de conhecer a Cristo como meu Senhor e Salvador. E eu peguei ela com toda a minha força. E estou nesse caminho há 36 anos. A Bíblia é um livro por excelência. De todos os livros que há no mundo, cada ser humano deveria ter em mente de lê-lo. Porque quando você pega a Bíblia e lê, é Deus dizendo como é que vai ser o futuro. Como é que você quer teu futuro? Uma eternidade com Cristo, com o melhor do melhor, ou uma eternidade sem Cristo, com Satanás? Se conviver nesse mundo aqui com Satanás
não é fácil, com ódio, com tudo, contenda, problema. Você imagina a eternidade. Então, faça uma opção hoje. Faça uma opção por Cristo. Deixa Cristo entrar no teu coração, deixa Ele restaurar a sua vida, deixa Ele fazer uma obra linda. Ele vai mudar o teu destino, Ele vai mostrar para você o seu futuro, Ele vai acrescentar dias para você. E ainda que você passe por luta, por dificuldade, e ainda que escolher Cristo custasse a tua própria vida, como custou a de Estevão, como custou dos apóstolos, você fez a melhor escolha. Porque você saiu dessa para uma melhor. Você conquistou, você foi um vencedor. Né? Nada te parou. Estevão, quando estava sendo apredejado, Deus mostrou para ele os céus abertos. E permitiu que ele visse sua glória. Né? Então, você tem essa oportunidade hoje, uma oportunidade única. Aproveite essa oportunidade. Um abraço. Deus abençoe todos vocês. Espero que vocês tenham gostado das fotos, dos vídeos. A gente vai postar muitas viagens aí. Logo, logo a gente vai postar uma viagem muito legal que a gente vai fazer. E que você possa pegar sua Bíblia e ler. Ele vai mudar o seu caminho. Ainda que você esteja num monturo, num lixo, Ele é poderoso para tirar você daí e botar você como príncipe de um povo. Porque é assim que Deus faz. Deus pega o pequeno. Deus pega aquele que ninguém dá valor e põe num lugar de honra para envergonhar os grandes e os sábios. Deus é bom, muito felizes são os que nele confiam. Um abraço, Deus abençoe você. E só encerrando, esse acontecimento aí vai fazer com que essa viagem de Fernando de Noronha saia completamente gratuita. Porque eu vou precisar vir em Boa Vista. Eu tinha que comprar uma passagem de volta para Boa Vista, né? E eu tinha que vir com a audiência contra um plano de saúde que não queria pagar o tratamento da Drica. E a Gol vai me dar uma passagem, por causa disso, para qualquer lugar do Brasil, e eu vou vir aqui para Roraima, São Paulo para Roraima, num valor de quase, na época, que era dezembro, quase 3 mil. E o hotel, o homem do hotel lá, vou fazer uma reclamação para ele vai depositar o dinheiro das 2 diárias. Ele não me cobrou, ele foi lá, ele viu que aquela cama era imprópria, viu o que aconteceu, pediu desculpa e devolveu o dinheiro. Que coisa boa, né? Um abraço, Deus abençoe, tudo de bom para todos, em nome de Jesus.